Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos então agora à nossa aula ao vivo de Física Estática e Cinemática. Bem, para fazer essa aula, peguei alguns exercícios do assunto que eu uso no ensino presencial. Vamos falar sobre cinemática, até porque é Física Estática e Cinemática. Aqui agora, eu vou falar um pouquinho sobre movimento uniforme, movimento variável, e aí eu vou avançando aos poucos, tá? Porque tem muito assunto nessa disciplina, apenas para 2 aulas. Acredito eu que as ideias de leis de Newton são tão difíceis quanto. Então, como cinemática é mais bem fechadinho, logo em uma única unidade, eu vou abordar a cinemática inteirinha aqui nessa aula. Acompanha aqui comigo, que eu peguei alguns dos exercícios, peguei uns 10, tá? A ordem desses exercícios não está na ordem que eu vou apresentar para vocês, que são de diversas listas, e aí eu vou explicando cada ponto em específico. Como que eu vou transformar velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, transformação de unidade de tempo, como é que eu vou reconhecer esse é um movimento uniforme, variado, como é que eu vou classificar a aceleração, progressivo, retardado, acelerado e assim por diante, tá bom? Vamos olhar aqui comigo então o primeiro exercício. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Calcule a velocidade escalar média. Deixa eu dar um zoom aqui para poder melhorar um pouco. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. Um automóvel, ele parte do quilômetro 73. Quando ele parte, ele está considerando esse cara como sendo o espaço inicial. Então ele parte do valor 73. E ele vai, e ele também fala, né, que está marcando nesse relógio dele um tempo de 6 horas e 55 minutos. E aí o que acontece? Perdão, 45 minutos. 45 minutos. E aí ele vai chegar no quilômetro 59. No quilômetro 59. Ou seja, ele parte do 73 e chega no 59, é como se ele estivesse indo para trás, ele está retrocedendo, marca essa informação. Então ele está indo para trás. E o tempo que ele vai chegar é o tempo que ele está marcando ali, ó, 6 horas e 55 minutos. Pois bem, quando ele quer para você que calcule, né, a velocidade média, você sabe que uma velocidade média de um movimento uniforme, uma vez que ele não dá para você a aceleração. Então, todo movimento, ele é chamado de movimento uniforme. Uniforme quer dizer que a velocidade não se altera. Para a velocidade se alterar, é necessário uma aceleração. Se não tem aceleração, você não tem variação de velocidade, logo o movimento ele é uniforme, e aí você pode calcular uma velocidade média. Tudo bem? A formulazinha da velocidade média é essa aqui, ó. A velocidade média nada mais é do que ΔS dividido por ΔT. O que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Sempre esse delta quer dizer variação. Variação de qualquer grandeza. Variação de massa, ΔM, massa final menos massa inicial. ΔE, variação de energia, energia final menos energia inicial. Sempre um delta é uma variação, é uma diferença do estado final menos do inicial. Sempre é final menos inicial. O inicial, geralmente na física, a gente costuma batizar ele com uma bolinha embaixo. Por isso que o espaço inicial é um S0. O tempo inicial é um T0. Se fosse uma massa inicial, Mzinho 0, tá bom? Qual é a nossa variação de espaço aqui nesse caso? Bem, a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é 59 e o espaço inicial é 73. Tudo isso em quilômetros. 59 menos 73 é igual a menos 14. E o tempo? Bem, o tempo, a variação de tempo é 6 horas e 55 minutos menos o tempo inicial, que é de 6 horas e 45 minutos. Qual é a variação de tempo? 10 minutos. Só que olha só,
Ele pergunta aqui no exercício a velocidade em quilômetro por hora. Se eu for pegar o valor dessa variação aqui, ó, deixa eu colocar em preto, dessa variação que está em quilômetro, dividir por essa variação de tempo que está em minuto, vai estar errado. Aí eu vou ter quilômetro por minuto. Eu quero encontrar quilômetro por hora. A unidade de espaço está certa, mas a de tempo ainda não. Vamos fazer agora uma regrinha de 3 ou também uma igualdade de 10 em 10 minutos. Pode ser assim, ó. Pense da seguinte maneira. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos nada mais é do que 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. É cansativo, mas vamos indo. Mais 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou seja, você pode falar que 10 minutos é a mesma coisa que 1 hora, que é 60 minutos, dividido por 6. Faz sentido? Então, quando você pegar 1 hora e dividir por 6, você tem 10 minutos. Ou a nossa regra de 3. Você pode fazer assim. Se 1 hora tem 60 minutos, quantas horas são 10 minutos? Multiplica cruzado. Fazendo essa multiplicação cruzada, você vai ter que o x, né, que nada mais é ali, do que 1 hora vezes 10 minutos, dividido por 60 minutos. Minuto corta com minuto, 1 hora vezes 10. Perdão, pessoal, eu fiz aqui ao contrário, desculpa. Voltar aqui. Eu tenho 1 vezes... isso mesmo. Eu tenho 10 minutos vezes 1 hora dividido por 60 minutos. Tá certo. Corta minuto com minuto. Aqui agora eu vou ter 10 dividido por 60. É a mesma coisa que 1 dividido por 6. 1 vezes 1 hora é 1 hora dividido por 6. É 1/6 de hora. Tá bom? Então, quando você for jogar na fórmula agora da velocidade média, presta muita atenção que não vai ser 10 minutos, tá? A variação de espaço, mais uma vez aqui, ó, variação de espaço por variação de tempo. A variação de espaço vai ser menos 14 e a variação de tempo tem que ser dada em hora. Isso aqui é 1 dividido por 6. Lembra daquela regra de matemática básica? Quando você tem uma fração no denominador, tem que pegar ela e inverter, você vai passar multiplicando? Então vai ser assim, ó. Vai ser 6 dividido por 1 vezes menos 14. Tá? 6 vezes 14 é 10 vezes 6 é 60, com 24, 84. Tá? Então menos 84 quilômetros por hora. Essa aqui é a nossa velocidade. Só para conferir. 6 vezes 14, 84. Pergunta. Qual que é a interpretação física de uma velocidade negativa? Quando a velocidade for negativa, é dito que o movimento ele é retrógrado, porque você está retrocedendo. Quando a velocidade for positiva, é um movimento progressivo, porque você está tendo progresso, você está indo para frente. Então, o sinal da velocidade caracteriza ela com uma nomenclatura: negativa, retrógrado, positivo, progressivo. Só. É bem tranquilo. Nesse exercício, qual era a maior dificuldade? Primeiro, transformar o tempo em minutos para horas. Faz uma regrinha de 3. Tem que ser em horas, senão não vai estar batendo certo a unidade. O outro ponto é que dar um valor negativo pode causar um pouquinho de desconforto. Isso está mostrando que ele está indo para trás e faz todo sentido, né? Ele sai do marco de 73 e está indo para 59. Se ele aponta para trás, a velocidade tem que ser negativa. Não é que ele está dando ré a 80 por hora, por exemplo. Não é isso. É que só é a orientação. A orientação é no sentido negativo, apenas. Aqui agora, eu vou trabalhar com vocês a ideia de conversão de unidades, tá bom? Vejam só. Ele me dá 3 velocidades. 5 metros por segundo, 18 km por hora e 300 metros por minuto. Como é que eu posso avaliar qual velocidade é maior do que a outra velocidade?
Eu vou deixar tudo em metro por segundo. Eu vou explicar o porquê. Olha só, a velocidade do corpo A, ela é de 5 metros por segundo. Até aí tá tudo bem. A velocidade do corpo B, ela é 18 km por hora. Só que como é que você passa uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Sempre que você está em quilômetro e quer reduzir para metro, você tem que dividir. Só que você divide por um número fixo. Divide por 3,6. O porquê eu ainda desconheço. 18 dividido por 3,6 é igual a 5. Isso aqui é 5 metros por segundo. Então, quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. Quando você quer aumentar, você quer ir de metro e quer ir para quilômetro, você quer aumentar, então você multiplica. Multiplica por 3,6. Nesse caso, como estou analisando metro por segundo, então 18 km por hora nada mais é do que 5 metros por segundo. De boa, né, gente? Bem tranquilo, bem sussa. A velocidade A é igual à velocidade B. E a velocidade C? Vamos fazer a seguinte conversão, ó. A velocidade C é 300 metros por minuto. Quanto que é um minuto em segundo? Quanto que é um minuto em segundo? Um minuto não é 60 segundos? Vou colocar aqui embaixo 60 segundos. Troquei a palavra minuto por 60 segundos. Ah, e se fosse 8 minutos? 8 vezes 60 segundos. É essa a troca que você faz. É como se você trabalhasse com uma análise dimensional. 300 dividido por 60 é 5. Metro dividido por segundo, metro por segundo. Então, dizer 5 metros por segundo, 18 km por hora, 300 metros por minuto, é tudo igual, é tudo 5 metros por segundo, tá? Uma breve conversão aqui de análise dimensional. Vamos aqui a mais um exemplo. A tabela a seguir fornece a velocidade escalar instantânea de um móvel em alguns instantes. Determine a aceleração escalar média dessa partícula nos seguintes intervalos. Então vejam só, a aceleração, pessoal, nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Assim como a velocidade média é a variação de espaço por tempo, a aceleração média é a variação de velocidade por tempo. E isso faz muito sentido. Se você está, por exemplo, dirigindo um carro, e aí em 10 segundos a velocidade foi de 0 para 100. Então você vai pegar essa variação de velocidade, divide por 10 e vai saber a aceleração. É essa conta que todo mundo faz, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esses intervalinhos aqui de tempo, 1 e 5. Vou olhar na tabela, registro a variação de velocidade. Vejam só com muita cautela. No exercício A, quem é a variação de tempo? A variação de tempo é o tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 1. 5 menos 1 é 4 segundos. E qual é a variação de velocidade? Olha só, em 5 segundos, a velocidade vale 60. Em 1 segundo, a velocidade vale 40. Então, o que eu tenho? 60 menos 40 é 20. 20 positivo. A variação de velocidade, metro por segundo. Como é que é a aceleração? É a variação de velocidade por variação de tempo. 20 dividido por 4 é 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Existe um sistema na física chamado Sistema Internacional de Unidades. O que é esse sistema internacional? Ele está falando para você quais são as unidades básicas que compõem as grandezas básicas da física. Distância é dada em metro, massa, quilograma, tempo em segundo, temperatura em Kelvin, intensidade luminosa, candela, corrente elétrica, ampere, quantidade de matéria, mol. Essas grandezas são a base de qualquer outras grandezas que você for estar utilizando.
Nesse caso, como você está pegando uma velocidade que é metro por segundo e divide por tempo que é segundo, metro por segundo dividido por segundo. Segundo embaixo, multiplica eles, dá segundo ao quadrado. Basicamente é uma variação de 20 metros por segundo a cada segundo. Por isso que a aceleração é 5 metros por segundo. Vamos fazer os outros casos, vou fazer aqui em vermelho. 1 segundo até 7 segundos. A minha variação de tempo aqui, ó, 7 menos 1, 6 segundos. Qual que é a velocidade no tempo de 7? 40. Qual é a velocidade no tempo de 1 segundo? 40. Qual é a variação de velocidade? 0. Nesse caso, a aceleração, 0 dividido por 6 é 0. Outro detalhe importante. Não existe variação de tempo negativa. Fisicamente não existe variação de tempo negativa, não tem tempo negativo, não tem. Tempo negativo seria se você voltasse ao tempo, basicamente. Não tem como. Por isso que as equações da cinemática, o tempo sempre vai no denominador. Porque você não está trabalhando com um tempo negativo. Agora, a velocidade pode ser negativa, o deslocamento pode ser negativo, a aceleração pode ser negativa, mas o tempo não. O tempo nunca vai ser negativo, tá bom? E agora, indo para o outro caso, vou fazer aqui em uma cor verde escura, eu vou de 5 segundos a 7 segundos. Nesse caso, a variação de tempo foi de 5 a 7, a variação de tempo é 2. E qual é a minha variação de velocidade? No tempo de 5 segundos, a velocidade é 60, e no tempo de 7 segundos, a velocidade é 40. Qual é a velocidade final? 40. Qual é a inicial? 60. Final menos inicial, 40 menos 60, menos 20. Então agora a variação da velocidade é menos 20 metros por segundo. Variação da velocidade por variação de tempo é a aceleração. 20 dividido por 2, 10. Só que é negativo. Como é negativo, você tem um movimento de frenagem. Vamos agora a essa classificação, que aqui é um ponto chave da aula de hoje. Vamos lá, ó. Vou dividir aqui a minha página em 4 partes. Gente, isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante. Eu estou falando de velocidade e de aceleração. Velocidade e aceleração, velocidade e aceleração, velocidade e aceleração. Eu tenho uma composição de 4 jeitos diferentes. Eu posso ter velocidade positiva e velocidade positiva. Perdão, velocidade positiva e aceleração positiva. Eu também posso ter uma velocidade positiva e uma aceleração negativa. Como também eu posso ter uma velocidade negativa e uma aceleração positiva. E eu posso ter uma velocidade negativa e uma aceleração negativa. Tenho 4 situações diferentes. A classificação de velocidade dá um nome. Velocidade positiva, eu tenho movimento progressivo. Velocidade positiva tem um movimento progressivo. Velocidade negativa tem um movimento retrógrado. Velocidade negativa tem um movimento retrógrado. E agora a aceleração. Quando eu tenho um movimento acelerado, quando eu tenho um movimento retardado. São 2 casos distintos. Só que a aceleração, como todo mundo acha, se a aceleração é positiva, movimento acelerado, se a aceleração ela for negativa, é retardado. Falso, não é isso. Para dizer se é acelerado ou ele é retardado, você não olha para o sinal da aceleração. Você olha para um conjunto do sinal da velocidade com o da aceleração. Se ambos são positivos ou se ambos forem negativos, isso é acelerado. Agora, se um é positivo, o outro negativo e vice-versa, isso denomina movimento retardado. Então aqui no primeiro caso, o que é que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho velocidade positiva, aceleração positiva. Ambos são positivos. Isso aqui classifica o movimento como sendo acelerado.
Velocidade negativa, aceleração negativa, ambos negativos. Isso aqui é um movimento acelerado. Velocidade positiva, só que a aceleração negativa. Isso aqui é um movimento retardado. Velocidade negativa mais aceleração positiva. Isso aqui é um movimento retardado. Então, atenção a esses dois conceitos de acelerado e retardado, que se diferem não por causa do sinal da aceleração, mas sim se tem o mesmo sinal que a velocidade ou não. Beleza? Vamos aos próximos exemplos. Aqui agora eu tenho o seguinte, ó. Dada a função horária S de t igual a 10 mais 3t. Válido no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, o espaço inicial, a velocidade escalar, o sentido do movimento. Letra A, então, vamos fazer por partes. Ele dá para você aqui, ó, o S de t é igual a 10 mais 3t. Você está vendo que ele não fala de aceleração? Ele está falando de um movimento que é uniforme. Quando ele fala que é um movimento uniforme, a gente usa uma equação característica para a função horária das posições, que ela é conhecida nas escolas, né, fazendo aqueles apelidos bestas de sorvete. Isso aqui é o S0 mais V vezes T. S igual a S0 mais VT. Como é que você encontra o espaço inicial? É o termo que está sozinho. É o termo que não multiplica ninguém. Esse aqui é o espaço inicial. Como é que você encontra agora a velocidade? É quem está multiplicando o tempo. Quem multiplica o tempo é a velocidade. Essa é a velocidade. Resumindo, o espaço inicial 10 metros, a velocidade 3 metros por segundo. Professor, mas como é que eu sei que isso aqui é metro por segundo e não quilômetro por hora? Porque é no Sistema Internacional a unidade de distância é metro e de tempo é segundo. Pronto. Letra A é só você fazer isso. Pega a equação do exercício, pega a equação característica, compara e vê quem é quem. Acabou. Aí agora ele fala o seguinte, ó. O espaço num tempo de 5 segundos e um instante que o S vale 31. Olha com muita calma que ele está pedindo dois caras que são diferentes. Quando ele pedir para você o espaço em t igual a 5 segundos, basicamente ele quer que você faça isso aqui, ó. Pega a expressão do espaço, que é 10 mais 3t, e aonde tem o t, você vai trocar por 5. Então aqui eu tenho, ó, o t, que é 5 segundos, coloco 5. E o 3 está multiplicando o t, coloco 5. Então, o espaço no tempo de 5 segundos é 10 mais 15, que é 3 vezes 5. 15 mais 10 dá 25. 25 metros. Agora, quando ele pergunta assim, ó, o instante, ele quer saber o tempo. Não faz sentido você falar assim, olha, não sei, você está tentando acompanhar um eclipse solar. Que instante que vai ocorrer esse eclipse? Ah, em 10 metros. Faz sentido essa resposta? Não faz sentido nenhum, né? Você está falando você quer saber o tempo e dar a unidade em distância. Se ele pergunta um instante, ele quer saber quem é o t. Ele quer saber quem é o tempo. E para ele pedir para você calcular o tempo, você só tem duas variáveis aqui. O espaço final, que é o S de t, e o próprio tempo. Então ele já vai te dar o espaço final. Aí você vai calcular o tempo. Lembrando que o espaço final é nada mais do que o S de t. Então, quando agora ele fala para você, no valor de espaço de 31 metros, você vai trocar o espaço por 31. Isso aqui tudo é igual a 10 mais 3t. Vou pegar o 10 e vou jogar para a esquerda, subtraindo. 31 menos 10 é igual a 3t. Quanto que é 31 menos 10? 21 é igual a 3t. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que é 21 dividido por 3? 7.
7 segundos. Acabou aí o nosso exercício. Então você encontrou o instante em que ele passa pelo marco de 31 metros. Vamos ao nosso próximo exercício. Esse tipo de exercício aqui, ele é muito bacana. Porque ele está falando aqui para a gente o seguinte, ó. Tem duas partículas. Essas partículas têm as funções horárias 4t e a outra 120t menos 2. Então veja só. Se você olhar para essas duas funções, se você comparar com a equação característica, com a equação genérica, lembra que o cara que multiplica a velocidade, o cara que multiplica o tempo é a velocidade? Então, o móvel A se move a 4 metros por segundo e o móvel B a menos 2 metros por segundo. O que isso significa? Que o móvel A está a 4 metros por segundo da esquerda para a direita, a minha esquerda para a minha direita, e o móvel B a menos 2 metros por segundo, ou seja, 2 metros por segundo no sentido contrário. Então você está observando dois móveis que estão vindo de encontro, dois objetos que estão vindo de encontro. Se você olhar para a equação característica do móvel A, não tem um termo sozinho, quer dizer que o espaço inicial vale zero. Se o espaço inicial vale zero, então ele parte da origem. Só que o móvel B, quem que é o termo que está sozinho? É 120. Então ele parte do valor de 120. É como se você pegasse uma régua de metros e metros. Lá no marco de 120 metros é da onde está saindo o móvel B a menos 2 metros por segundo. E o móvel A sai da origem a 4 metros por segundo. Então ele pergunta o seguinte, você já conseguiu imaginar, interpretar. Qual é a distância que separa as partículas num tempo de 10 segundos? Bem, cada móvel, cada objeto tem uma função característica. Coloca o tempo de 10 lá e veja a diferença de espaço entre eles. Acompanhem aqui comigo. Na hora que eu pegar aqui, ó, letra A, na hora que eu pegar o móvel A e substituir o tempo por 10, fica 4 vezes 10, vai dar 40. Se eu pegar o móvel B, eu tenho 2 vezes 10 dá 20, só que está negativo. 120 menos 20 dá 100. Qual é a distância que separa eles aqui? A distância que separa eles é 60 metros. Pronto, acabou. Era só pegar o tempo, você joga e vê ali mais ou menos a distância que está separando eles. Agora ele pergunta assim, ó, na letra B. O instante que essas partículas vão se chocar, que elas vão se encontrar. Pessoal, presta muita atenção. Quando dois corpos vão se encontrar, eles estão partindo de posições diferentes, faz sentido para vocês que a posição de encontro quer dizer que, embora o espaço inicial das duas seja diferente, o do móvel A parte da origem e o do móvel B parte de 120 metros, se eles vão se encontrar, o ponto de encontro dos dois quer dizer que o espaço final dos dois é o mesmo? Porque bem naquele ponto é onde eles vão se encontrar. Vamos supor que eu estou entre 0 e 120. Vamos imaginar que o ponto de encontro seja o valor de 100. Eles vão bater ali, ó, em 100, certo? Então 100 é o espaço final dos dois. Quer dizer que eu não sei o valor desse espaço final. Eu não sei nem o tempo de encontro. A primeira coisa que eu faço, então, é igualar as duas funções horárias. Esse S de A e esse S de B são os espaços finais de A e de B. Quando eu igualar, eu estou falando que aquele ponto que eu estou igualando é o ponto de encontro. É esse o ponto de choque. Então, o que eu faço agora na letra B? Eu igualo S de A igual ao S de B. Vocês estão entendendo? Tá? Manda aí nos comentários se vocês estão entendendo. Então aqui o que eu tenho? 4t, que é o SA, igual a 120 menos 2t. Para eu poder isolar o tempo, eu jogo todas as letras para um lado. O menos 2 para a direita, vou jogar ele para a esquerda. Aí eu tenho 6t igual a 120. O 6 está multiplicando, passo dividindo. 120 dividido por 6 é igual a quanto? É igual a 20 segundos. Esse aqui é o tempo de encontro. É o tempo que vai demorar para eles se encontrarem. Agora que você sabe o tempo que eles vão se encontrar, esse tempo de 20 segundos, no relógio de cada um deles vai estar passando, tanto do móvel A quanto do móvel B.
Então, se você pegar o tempo de 20 segundos e substituir tanto na equação de A como na equação de B, vai ter que dar o mesmo espaço final, porque é o tempo que demora para dar o choque, para dar o encontro. Faz o seguinte, ó. Troca aqui, ó. Aonde tem na equação do A, coloca o tempo de 20 segundos. O que você vai ter aqui agora, ó? 4 vezes 20 é quanto? 80. 80 metros. Coloca aqui na equação do B. Quanto que é 2 vezes 20? 2 vezes 20 é 40. Quanto que é 120 menos 40? 80. Pronto, fechou. O espaço final tem que ser o mesmo, porque é o lugar onde ele vai ter um encontro. Agora, o tempo, aí já vai ver quando você for igualar as duas funções. Acabou aí, gente. Esse é o nosso exercício. Você encontrou o instante que a partícula vai estar se encontrando com a outra e a posição de encontro. Vamos ver aqui mais um caso. Olha para esse exercício aqui, ó. Esse aqui ele é bem bacana, não é um encontro frontal, é um encontro de um atrás do outro. Aqui eu tenho o seguinte, eu não tenho a função horária, mas, graças a Deus, eu tenho aqui o ponto inicial. Olha aqui, ó, o móvel A. O que é isso aqui, ó? É o espaço inicial do móvel A. E 90 é o espaço inicial do móvel B. E eu tenho a velocidade dos dois. A velocidade do A é 11 e a do B é 4. E isso faz sentido, porque se o móvel A tivesse a 4 metros por segundo e o móvel B a 11, nunca teria encontro, porque o B vai estar sempre mais rápido do que o móvel A. Então lembre-se, quando você for calcular um exercício de encontro de corpos, se for um corpo atrás do outro correndo no mesmo sentido, é obrigatório que o corpo de trás tenha uma velocidade maior, senão nunca vai ter encontro. Agora, se vem um de frente com o outro, isso já não faz diferença, tá bom? Então vamos lá, voltando para o nosso exercício. Como é que monta uma função horária? Sempre S de t é igual a 1S0 mais V vezes t. Sempre vai ser assim. Qual é a equação do móvel A? O S de A é o S de t, que é igual. Qual que é o espaço inicial do A? 20. Qual é a velocidade do A? 11. 11t. Acabou. Qual que é a equação horária do B? É o espaço inicial do B, que é 90. Qual é a velocidade do B? 4. 4t. Pronto, também acabou. Tá aqui, ó, a função horária dos dois movimentos. Respondi a letra A. E a letra B, o instante de encontro. Para eu poder calcular o instante, eu sei que vai ter encontro. Eu sei que o espaço final tem que ser o mesmo. Então eu vou igualar os espaços finais. 20 mais 11t é igual a 90 mais 4t. Estou igualando as funções horárias. Joga tudo que depende de um t para o lado, número para o outro. Jogo 4t para a esquerda, vai passar negativo. 11t menos 4t, 7t. 20, passo para a direita, 90 menos 20, isso vai dar 70. Se porventura você fez o sentido oposto, ambos vão dar negativos, é só cortar o sinal de menos. 7 vezes t é igual a 70, o 7 está multiplicando o t, passa dividindo. 70 dividido por 7, eu tenho, portanto, que o tempo vale 10 segundos. Fechou? O tempo vale 10 segundos. E agora, qual que é a posição de encontro? Se eu pegar esse tempo e colocar nas duas equações, tem que dar a mesma posição. Se eu pegar no móvel A, olha só, 10 vezes 11, 110, mais 20, 130 metros. E se eu colocar na equação do móvel B, 10 vezes 4, 40, mais 90, 130 metros. Tá aí também a posição de encontro. Maravilha? Show? Bem tranquilo, bem sussa. Vamos fazer aqui agora um último exercício, e esse aqui eu acho ele bem bacana, para a gente conseguir interpretar do ponto de vista gráfico. Olha só, aqui eu vou ter o seguinte, ó. A cada gráfico da nossa coluna da esquerda, associa um gráfico compatível da coluna da direita. Então vejam bem, aqui eu tenho espaço, velocidade e tempo. Vamos olhar para o nosso primeiro gráfico, a letra A maiúscula. É um gráfico de espaço por tempo. Pergunta: esse espaço aumenta com o tempo, à medida que o tempo está passando, ele está crescendo, ou está diminuindo? A reta está para cima, né? Então ele está crescendo. Para um espaço aumentar com o tempo, a velocidade tem que ser positiva, né?
Porque se for uma velocidade negativa, o espaço cai com o tempo. Se for uma velocidade nula, o espaço não se altera. E se for uma velocidade positiva, o espaço vai crescendo. Então, olha na coluna da direita, qual é o gráfico que a velocidade aumenta? Da letra A, permanece no eixo zero. A C é um gráfico de espaço, logo é a letra B. Portanto, o A maiúsculo se associa com a letra B minúscula. Velocidade positiva, qualquer que seja esse valor. Vamos pegar aqui agora o segundo gráfico, o Bzão, B maiúsculo. Aqui eu tenho um gráfico de uma velocidade negativa, constante. À medida que passa o tempo, a velocidade permanece, sei lá, vamos inventar aqui um exemplo, ó. Vamos inventar 10 metros por segundo, negativo. Então, à medida que passa o tempo, a velocidade se mantém em menos 10 metros por segundo. Se você constantemente está uma velocidade negativa, constantemente você está retrocedendo, o seu espaço vai caindo. Por isso que o gráfico Bzão coincide com o espaço de Czinho. O espaço está caindo conforme está passando o tempo. E, obviamente, o terceiro e último gráfico, se o espaço não se altera, olha aqui, pensa um valor, 20 metros, passa o tempo e o espaço ainda é o mesmo, você está parado, você não está se movendo. Então, o único gráfico que se associa é um gráfico que a velocidade não se altera. Perdão, não é que não se altera, é que ela vale zero. Tudo bem? Ela não se alterar é velocidade constante. Agora, se ela não se altera, mas está na linha do zero, ela permanece como sendo zero para sempre. Nesse caso, eu tenho, portanto, uma velocidade nula, logo você vai estar parado. Fechou? Então, pessoal, é isso. Agora, na próxima aula, vou trabalhar com vocês, na aula de revisão, alguns estudos ali sobre leis de Newton, para a gente recordar os princípios de movimento de bloquinhos. Vejo vocês na próxima aula e bons estudos!